E aí, galera, do Sport Like, vamos falar do jogo entre Corinthians e Palmeiras, onde o Palmeiras saiu derrotado e teve muita treta aí na coletiva do Abel. Vocês vão ver aí no vídeo. O que você representa isso? Está errado no que está a dizer, completamente errado. Quando a gente perde da provocação não é legal, mas tem que ficar quieto e fazer quando ganha. Nada a ver com o que o teu colega disse, não tem nada a ver, ele não sabe o que está a dizer. Situação chata, difícil. Então vamos lá ver a vexatória derrota do Palmeiras e a treta do Abel Ferreira com o jornalista. Vamos lá pro vídeo, galera. Citados por você mais uma vez, você acredita aqui, qual é o problema do Palmeiras nesse momento, e principalmente olhando para os dois resultados que não vieram nas últimas rodadas, do porquê o Palmeiras tem apresentado essas falhas defensivamente? Obrigado. Erros individuais. Viste como é que foi o golo que sofremos, o primeiro golo contra o Fortaleza? Lembra-se como é que foi? Como é que foi? Um corte falhado dentro da área e um remate exterior que fizeram o 1-1, igual ao golo que o Garro fez. O Garro conseguiu fazer um golo fora da área que nós, dentro da área, com a baliza sem goleiro, nós não fomos capazes de conseguir fazer. O segundo golo que nós sofremos contra a Fortaleza, como é que foi? Exatamente igual. Como é que foi? Exatamente igual. Claro, são erros individuais. É falta de... Nós temos que perceber que estamos... Hoje era um jogo onde uma equipa como o Corinthians está a lutar para não descer a divisão e uma equipa como o Palmeiras está a lutar para ser campeão. E o que nós vimos foi exatamente isso. Eu posso andar aqui às voltas. O Palmeiras hoje pagou pela falta de eficiência. Tu em 30 minutos resolvias o jogo. Se nós tivéssemos a mesma eficácia que teve o Corinthians, hoje, com erros que nós demos, com golos que nós oferecemos, porque o Corinthians limitou-se a defender e a transitar e a aproveitar os nossos erros, e aproveitou bem, foi este o jogo. Nós fizemos 15 ou 16 remates contra 6 do nosso adversário. Vou-te só lembrar de alguns. Veiga na primeira parte, Lopes na primeira parte, Filipe na primeira parte, na segunda parte Aníbal dentro da área, Dudu, Rony. Quando tu num jogo como este, que é definido por detalhes, tu não espetas a faca no teu adversário e não fazes nas oportunidades que tens, vais lá em 30 minutos. O Corinthians não tinha feito um remate. Foste uma, não fizeste, duas, não fizeste, três, não fizeste, quatro, não fizeste. E depois ofereces um golo. É duro, claro que é duro. Isso são os jogadores, eu sei que os jogadores não querem falhar, mas este tipo de erros pagam-se caro, como falaste muito bem. Basta ver a forma como sofremos os últimos 4 golos e a forma como não fomos capazes de traduzir em golos. Apesar de sermos um dos melhores ataques, devemos muitos golos à nossa equipa por falta de eficácia, de não finalizar, que foi o que aconteceu hoje. Nos primeiros 30 minutos podíamos ter resolvido o jogo e não fomos capazes de o fazer. Portanto, volto a repetir, hoje pagamos pela falta de eficiência e pelos nossos próprios erros. Abel, o Palmeiras teve data FIFA, depois teve jogo contra o Fortaleza, que precisava ganhar em casa, não venceu. Aí teve 9 dias de folga, jogo hoje de novo perdeu para o Corinthians aqui na Arena Itaquera. Abel, de novo? Como assim? Não ganhou e perdeu hoje de novo, né? O Palmeiras está tendo muita folga. O Palmeiras jogava melhor quando jogava quarta e domingo. É muita folga e pouco futebol. Ao que você representa você isso? Está errado no que está a dizer, completamente errado. Está a tentar influenciar. Você viu o jogo que eu vi hoje? Eu vi o resultado. Ok. Então, resultado 2-0 para o Corinthians. A partida de hoje, nessa derrota, o Palmeiras há um bom tempo, né, não joga 2 vezes na semana. O que fazer de trabalho para o jogo agora de sexta-feira contra a equipe do Grêmio? Nós não fizemos hoje. Em 30 minutos podíamos ter resolvido o jogo e não fomos capazes de o fazer. Não tem nada a ver com o que o teu colega disse. Não tem nada a ver, ele não sabe o que está a dizer. Portanto, o que conta é o resultado. Parabéns ao Corinthians, ganhou 2-0. Isso era o que nós precisávamos de hoje. Hoje, para ganhar este jogo, precisávamos dessa eficiência. A eficiência que tu tiveste hoje a resolver este problema era o que nós precisávamos ter hoje dentro do campo. Então, tudo o resto é pergunta de jornalista que não tem nível para entender tudo o que passa no mundo do futebol. Nós queremos ganhar sempre todos os jogos, queremos ganhar sempre todas as competições, mas nem o Ayrton Senna foi capaz de, quando estava na Fórmula 1, ganhar todos os anos. Estamos, de facto, não era o resultado que nós queríamos, em função daquilo que foi a nossa falta de eficiência e os erros que cometemos e que oferecemos ao nosso adversário. Os 2 golos que fizeram, que foi dos 4 últimos golos que sofremos, são golos esquisitos e que nós não, quem quer ser campeão não os pode. Que resolveu a parada. Então, assim, é questão de resultado, até o Jean pontuou isso. Hoje, de novo, Pedro, assim,
O Corinthians chega à terceira vitória seguida. Estava até perguntando na redação quando foi a última vez que isso aconteceu em Campeonato Brasileiro, que eu não lembro, foi ano passado, mas assim, 5-2 no Atlético Paranaense, 1-0 no Cuiabá e 2-0 no Palmeiras. Então assim, contra o Atlético Paranaense teve sustos, contra o Cuiabá não teve uma grande atuação, hoje também não teve uma grande atuação, mas o suficiente, foi eficiente para vencer o jogo. Tá? De novo, esse Corinthians até o fim do campeonato é isso. É mais resultado do que necessariamente se cobrar um desempenho, ainda mais num clássico contra o Palmeiras. Mais de 1000 dias que o Corinthians não vencia o Palmeiras. Né? Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, ao Calçado, ao Gé, aos fãs do esporte. Bom, para a gente explicar o que Vai lá, aconteceu... você vai com cautela também? Eu não. Tá. Eu não. Isso diz respeito a ambas as equipes. Ao que vem sendo o Palmeiras de algumas rodadas para cá. Vou entrar nisso depois, primeiro vamos falar do time que ganhou. Porque eu concordo com o Calçado sobre o posicionamento, os espaços dados para o Estevão. O Félix Torres tendo que marcar o Estevão individualmente no começo do jogo, o que é quase um suicídio. Né? O Palmeiras criando chances para ganhar. Mas no final das contas, como não dá para esperar que o Corinthians jogue coletivamente o futebol de alto nível, e por ser um clássico, porque é um jogo de caráter diferente, é um jogo com impacto diferente. Vamos supor que o Corinthians tomasse um gol, faltando, sei lá, 25 minutos. Sustenta? Com o que vem acontecendo nos últimos jogos? Provavelmente Isso. não. Mas o time hoje, no final das contas, e o futebol é isso que vale, ele conseguiu um resultado histórico. Muito grande. Porque, vou fazer a listinha aqui. Acabou a derrota pro Racing. Ela não significa quase nada mais. Quase nada. Acabou o erro do Ramon Dias, quando a gente pensa em resultado, não estou falando do planejamento para o ano que vem, é uma outra questão, no jogo de ida contra o Flamengo. Acabou. Acabou o problema do time não conseguir construir contra o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. Acabou a atuação mediana contra o Cuiabá. O Corinthians, diante do seu torcedor, no seu estádio, conseguiu ganhar de um time que disputa o título de campeão brasileiro. Que é o principal rival. Que é o principal ou seu segundo principal rival, de acordo com a preferência individual de cada torcedor corintiano. Do time do Abel Ferreira, que treina a semana inteira para esse jogo. Lembrando que o Abel passa o tempo inteiro, quando o Palmeiras disputar mata-mata, não tive a semana, o outro teve. Teve a semana inteira para preparar, com um elenco melhor, que tem sido vulnerável atrás. E esse resultado, quando o Corinthians estiver confirmado que não será rebaixado... É esse. Principalmente se engrenar uma série de bons resultados, vai falar, a vitória no Clássico virou a chave. Eu me lembro muito bem de quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Carille. Um jogador a menos, atuou dentro de casa, conseguiu o resultado. Do Jô. Com o Jô. Gabriel expulso. Gabriel expulso. Injustamente. E aquele jogo virou a chave. E é da bom lembrar temporada que esse jogo foi no Campeonato Paulista. Sim, verdade. No Campeonato Paulista, hein? E esse jogo virou a chave da temporada inteira. Até que eu esqueci o nome do centroavante, o estrangeiro. Deu branco agora. Que era folclórico e tal. Que veio pra Casim. Casim Richards. E aí, resumindo, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque o Corinthians tem problemas coletivos, etc. Mas um jogo como esse tende a virar a chave do final de ano, tende a mudar tudo, e é muito improvável, lógico, pode acontecer no futebol, que o Corinthians seja rebaixado depois de ganhar do vice-líder do campeonato brasileiro, sendo que esse vice-líder é um dos seus principais adversários, é o seu rival histórico e disputa o título de brasileiro contra o Botafogo. Ele pode ter fugido do rebaixamento e tirado o título do Palmeiras. É bom lembrar que naquele mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi desidratando no segundo turno. Era a quarta força, tratado. Lembra? Por nós. E ele foi desidratando no segundo turno, depois de uma bela vitória, inclusive, no Allianz Parque contra o Palmeiras no primeiro turno, 2-0. O Arana arrebentou naquele jogo. E aí no segundo turno, o Palmeiras tinha alguma chance ainda, embora tivesse tropeçado. Palmeiras contra o Alberto Cruzeiro. Valentim. Exatamente. Mas era o jogo assim para decidir pro Corinthians se ele ia dar força pro Palmeiras ou se o Corinthians ia realmente abraçar o título brasileiro, né? Teve aquele episódio envolvendo o Neto, aquele balbúrdia que o Neto fez, ficou muito marcado. E o Corinthians ganha aquele jogo também. E aquele jogo também define muito com relação àquele título em 2017.